Meus irmãos, meus amigos, nós estamos começando a gravação agora. Eu quero pedir a vossa colaboração. Todos são bem-vindos. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Iambupe. Eu gostaria que os amados que acompanham e futuramente assistirão esse vídeo, compartilhem, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. E nesta noite nós ouviremos a missionária Rita, que vai transmitir a palavra do Senhor nesta noite, vai falar a palavra de Deus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Missionária Rita, a senhora tem 1 hora para falar, tá bom? Fique à vontade e Deus te use. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Quando Ele chega, Ele muda a situação. Por onde Ele passa, vai com Ele a grande multidão. Muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clamar por Ele, com certeza vai te atender. Como fez o cego Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Em um instante Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou sua capa e foi frente a frente diante do Senhor. Tudo isso pois ele confiou. Bartimeu era cego, mas enxergou, pois ele clamou. Então Jesus parou. Aleluia. Com esse pedacinho deste hino, quero cumprimentar a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifico ao Senhor por podermos estar aqui para juntos cultuarmos a Deus, louvarmos e bendizermos o nosso santo nome dele. Eu também quero aproveitar, eu quero fazer uma oração, já que estamos no Setembro Amarelo. Infelizmente, do lado de lá, morreram 4 pessoas, morreram não, se suicidaram, se enforcaram. É uma jovem, mais 3 adultos. Então, uma dessas pessoas era jovem, que prima do filho do pastor Alexandre. Então, vamos estar orando, né? Porque, infelizmente, né, tudo isso tem acontecido e a mente é um ponto muito frágil. Segundo estatísticas de lá do Juliano Moreira, 90% das pessoas que estão internadas no Juliano Moreira são pessoas evangélicas. São pessoas evangélicas, aquelas que já foram, que se desviaram, mas que vieram do segmento evangélico. Então isso tem afligido muito o nosso povo, o povo que chama pelo nome do Senhor. Então precisamos estar sempre intercedendo e colocando nas nossas mentes e pedindo ao Senhor a direção para que a gente possa conversar com alguém, confiar em alguém, e essa pessoa que é da sua confiança, você conversar, se desabafar, porque isso é muito importante. Não pense que você vai falar besteira. Tem alguém que sempre diz assim: como é que você aguenta fulano? Todo dia a pessoa fala a mesma coisa, mas tem um dia que essa pessoa fala algo diferente e a gente precisa estar atento a essa voz. Amém? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, porque se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Queremos te pedir neste momento, ó Deus, que o Senhor tome cada mente aqui representada. Senhor amado e querido, a mente, o consciente, o subconsciente, que o Senhor tome em tuas mãos. Ó Deus, que toda mente aqui representada esteja cativa à voz do teu Espírito Santo. Meu Deus amado e querido, em nome de Jesus, guarda a nossa mente.
Nos reveste com a tua armadura, porque a tua palavra nos diz que nós devemos ser revestidos com as armaduras do Senhor, principalmente o capacete da salvação, Senhor. Ó, para que possamos estar, Senhor amado e querido, com esse capacete sobre as nossas cabeças, Senhor, no nome de Jesus. Guarda a nossa mente, meu Senhor, guarda a mente do teu povo. Te pedimos também, Senhor, pelos familiares daqueles que se suicidaram, ó Deus. Toma em tuas mãos, Senhor. São muitos questionamentos, ó Deus, mas verdadeiramente só quem sabe a causa disso, além do Senhor, foi quem se suicidou, Senhor. Muitos ficam, Pai amado e querido, tentando descobrir qual foi a causa, mas só o Senhor e a pessoa que se suicidou sabe a verdadeira causa, ó Deus. Toma cada um em tuas mãos, aqueles que estão fragilizados, que estão aqui nesta noite. Eu quero te pedir que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, que o Senhor repreenda todo e qualquer sussurro de Satanás nessas mentes, em nome de Jesus. E que não só as nossas mentes, mas todo o nosso ser esteja cativo ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai amado e querido, para aqueles que estão passando tormento neste momento, estão sendo atacados, ó Deus, com dardos inflamáveis do maligno. Meu Deus amado e querido, que o Senhor repreenda todo e qualquer dardo inflamado do maligno contra essas vidas, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que as tuas armaduras estejam, Pai amado e querido, sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos estar atentos à tua voz, atentos, Senhor amado e querido, aos teus sinais. Pai, no nome de Jesus, e que possamos também estar, Senhor, não julgando aqueles que se suicidaram, mas que possamos, ó Deus, estar pedindo ao Senhor graça, porque a tua palavra diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por isso, ó Deus, nos sustenta com as tuas mãos, nos esconde debaixo das tuas asas. É que eu oro nesta noite, já agradecida também por esta oportunidade, em nome de Jesus. E todos que concordam dizem amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra também muito conhecida, que está em Mateus, no seu capítulo 19, a partir do versículo 16. Aleluia. Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 19, seu versículo, a partir do versículo 16. Aleluia, que diz assim. Fala sobre o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e quero agradecer desde já ao pastor Almir por essa oportunidade. Agradeço ao meu filho também em Missões, Irlã, que hoje até é aniversário dele, né? Porque eu sei que ele foi ponte para que eu estivesse aqui também. Agradeço a cada irmão, os irmãos que foram nos buscar, que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo, dando graça, força, ânimo. A vocês que têm orado por missões, têm orado pelas nossas vidas, que o Senhor também vos abençoe de uma maneira grandiosa. Os jovens e adolescentes, sigam firmes nos caminhos do Senhor, porque vocês são fortes. Diz a palavra, porque jovens existe o maligno, e a palavra do Senhor habita em vós. Vocês têm mais força do que nós, têm mais tempo do que nós, porque segundo a natureza, eu já estou mais perto da morte, do que vocês, segundo a ordem da natureza, mas se a natureza quiser mudar o curso,
É com Deus, não é isso, irmãos? Então, muito obrigada. Eu congrego no Ministério Batista do Arvoredo, em Salvador. Eu estou aqui não, lá, né? Em Itamira, em Missões. E como muito acontece, né? Eu sou uma das tais que estou provando aquilo que sempre falei e chorei também por muitas pessoas que foram enviados pela sua igreja, com a bênção da sua igreja, sustentado pela sua igreja, com o apoio da sua igreja, dos seus líderes, mas que os líderes se esqueceram, né? Então, é o que tem acontecido comigo, né? Os meus líderes se esqueceram de mim. Mas a Bíblia nos diz que pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia, se ela vier se esquecer dele, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor, quando Ele manda, Ele garante. É. Eu me lembro da passagem que quando Estela ficou preocupada em ir até o rei, pedir auxílio. E o seu tio Mardoqueu falou para ela, olha, se você não se levantar, socorro de outra parte virá. E assim tem acontecido com a minha vida. Aqueles que não se levantam, Deus levanta outros, né? E assim o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça, força, ânimo e coragem. Mas vamos lá, né? O jovem rico, ele se aproxima do Senhor Jesus. E ele pergunta ao Senhor o que era necessário para que ele viesse alcançar a vida eterna. E o Senhor dá uma listinha para ele e ele diz, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, desde pequeno. Ele observa, porque era costume dos judeus, né, ter todos eles saberem as leis mosaicas. Ele sabia as leis mosaicas e eles assim cumpriam essas leis, ou se esforçavam para cumprir, né? Então ele disse que cumpria essas leis, mas o Senhor Jesus olhou para ele e disse, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você possui, reparte com os pobres, depois vem e me segue. E diz a palavra que ele ficou muito triste, porque ele possuía muita grana, muito dinheiro. E o que me chama a atenção aqui, o que eu quero falar sobre missões, é quando a gente quer fazer a obra do Senhor, quando a gente quer servir ao Senhor, a gente precisa deixar muitas coisas. Eu me lembro que quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, para o meu chamado, eu era uma pessoa que gostava muito de brincar. Se você falasse algo comigo, eu tinha sempre uma piadinha, uma coisinha engraçada para poder complementar aquilo que você estava falando. E o Senhor começou a me chamar a atenção sobre isto. Eu tinha uma irmã, tenho, em Cristo, que era minha intercessora, a irmã Eline. E ela sempre me puxava a orelha e dizia assim, olha, você precisa deixar de muita brincadeira. Você precisa deixar de muita brincadeira, porque quando você falar sério, as pessoas não vão dar crédito. E eu comecei a pensar sobre isso, mas assim ainda eu. E uma vez, no círculo de oração, em aniversário festivo, Deus usou a irmã que estava ministrando e disse, olha, você que está aí, Deus manda lhe dizer que tem algo na sua vida que você precisa deixar, porque Deus quer te usar. E se você não deixar, as pessoas não lhe darão crédito. E eu já sabia disso, eu já sabia o que era. E a gente fica murcho, né? Quando o Senhor usa alguém para poder nos exaltar. E quando a gente saiu daquele ciclo de oração, a Eline e mais Sulema fez assim, você já sabe o que é, né? Eu disse, o pior é que eu sei o que é. Mas como é que deixa aquilo que você gosta? É que todo mundo acha engraçado você se torna no centro. Só que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E essa palavra vai sempre em foco a isso. Ainda me faltava uma coisa para que eu pudesse subir o degrau. Faltava deixar a meninice, as brincadeiras fora de hora, as piadinhas, que não eram agradáveis ao Senhor. E aquele jovem, faltava algo na vida dele, como sempre falta na nossa vida, e a gente precisa buscar do Senhor o que é que nos falta. Davi, ele orou ao Senhor, e ele disse assim, olha Senhor, expurga de mim os pecados que me são ocultos. Porque Davi faltava algo nele, ele tinha deixado, ele tinha pecado, só que ele
não estava mais lembrando daquilo que ele tinha feito, mas faltava algo na vida de Davi, que Davi precisava expelir, colocar para fora, clamar ao Senhor, pedir misericórdia a Deus. Foi necessário o Senhor enviar o profeta Natã até Davi, para recordar a ele aquilo que ele tinha praticado. E Davi se arrependeu, chorou, clamou, pediu a Deus misericórdia. Faltava na vida de Davi, como falta muitas vezes nas nossas vidas, o que falta na sua vida para você deixar e seguir ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele tinha 99 anos quando o Senhor disse para ele: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas era um homem que o Senhor mandou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, fez promessas para ele. Um homem que seguia o Senhor, ainda não existiam as leis mosaicas, mas ele já agradecia ao Senhor, ele já cultuava a Deus. Mas o Senhor fala para ele: olhe, ande na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. O Senhor falou para ele. E o que o Senhor fala para nós nesta noite? Aí tem uma história que conta de um monge e o seu auxiliar. E este homem, esse monge, ele saiu a caminhar. E caminhando, passando por uma vila, ele já estava cansado junto com o seu auxiliar. E ele avistou uma casinha humilde. E ele disse assim: olha, vamos parar ali naquela casinha. E ele chegou naquela casa humilde, pessoas humildes, um casal com 3 filhos. E ele chegou, pediu água, pediu alimento, e aquelas pessoas o serviram. E ele viu a pobreza daquela pessoa. E ele perguntou: com que é que você se sustenta? Com que é que você se mantém? Aí o dono da casa disse assim: olha, nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha, ela produz muito leite. A gente faz queijo, faz coalhada. E aquilo que sobra, nós descemos à cidade no dia da feira e vendemos isso. E isso nos sustenta. E ali ele observou tudo, agradeceu, virou e saiu. Quando eles estavam caminhando, esse monge olhou para o seu auxiliar e disse assim: olha, volta lá depressa, pega aquela vaquinha e empurra no precipício. E ele disse: como? Se é o único sustento daquela família, se eu fizer isso, aquela família vai morrer. E o monge olhou para ele e disse assim: vá e faça o que eu estou lhe mandando. E aquele jovem, muito triste, obedeceu ao seu Senhor. Foi lá, sorrateiramente entrou naquele ambiente, puxou a vaquinha sem que ninguém visse e lançou do precipício abaixo. E eles foram embora. E aquele jovem com sentimentos de culpa, sempre pensando naquela família. Passou-se alguns anos e aquele jovem resolveu abandonar o seu monge e voltar naquele lugar, naquela cidade, para poder pedir desculpa àquela família, relatar o que ele tinha feito e dizer para eles: olha, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? E ele voltou àquela cidade. Só que ele, retornando naquela cidade, ele viu uma outra casa naquele lugar, um outro ambiente, tudo muito bonito, tudo muito luxuoso. E quando ele chegou perto da porteira, ele perguntou ao senhor que estava perto: eu disse, cadê a família que há muitos anos atrás moravam aqui? O que aconteceu com eles? Porque ele estava imaginando que as pessoas tivessem morrido, ou tivessem vendido o local para poder se autossustentar. E aquele senhor fez assim: não, eles permanecem aqui. Eles são donos de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Ele disse: come, cadê eles? Eles estão aí, entra que você vai ver. E ele chegou perto daquele senhor e disse: olha, tudo bem? E ele disse: tudo. O senhor lembra de mim? Sim, lembro. Ele disse: o que foi que aconteceu com vocês? Ele disse: olha, naquela vez que vocês estiveram aqui, no outro dia nós fomos procurar nossa vaquinha e nós não achamos. Quando percebemos, ela estava morta, tinha caído no precipício. E nós não sabíamos o que fazer. Só que através daquela dificuldade, que a gente não tinha mais o nosso sustento, descobrimos os nossos talentos, as nossas habilidades, e através dessas nossas habilidades, nós conseguimos ganhar dinheiro e construir esse patrimônio que vocês estão vendo aqui. Aleluia. Foi necessário aquele homem perder a única coisa que ele tinha para que os talentos dele fossem desenvolvidos. Ainda te falta uma coisa. O que te falta? Muitas vezes, para a gente prosseguir, nos falta perder uma amizade que está atrapalhando a nossa vida. Pessoas que a gente ama muito e que caminha, mas não está bem para nós. Tem pessoas
que você chega perto e quando você sai perto dela, parece que ela sugou todas as suas forças. E é necessário muitas vezes você se apartar dela. Pessoa que você está caminhando, eu já fui assim. Eu tinha uma amiga que estava caminhando sempre com ela, a gente era como se fosse unha e cutícula. E todas as pessoas me diziam, olha, ela tem muita inveja de você. Olha, ela atrapalha a sua caminhada, ela tem muita inveja de você. Mas eu gostava muito, porque a gente tinha crescido junto. Mas teve um dia que o Senhor abriu o meu entendimento. E eu orei, eu disse, olha Senhor, eu gosto muito dela. De mim mesma eu não vou apartar essa amizade. Se o Senhor não interferir, eu não vou poder fazer nada. E Deus assim o fez. E quando Deus fez, eu não questionei a Deus o porquê e para quê. E porque fulano não falava mais comigo. Porque precisava isso também na minha vida. Ainda te falta uma coisa. Será que você anda com alguém que não está agradando ao Senhor? E para que você cresça espiritualmente, para que você cresça materialmente, para que você se desenvolva, você precisa deixar essa má amizade, essa coisa que está sugando a sua vida. A Bíblia é bem enfática em dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Adolescente, às vezes está com algum amiguinho e que Deus não quer. E quando você está com esse amiguinho tem palavras torpes, tem brincadeiras torpes, e você, para não se sentir excluído, você também compartilha disso e dá risada. E a Bíblia diz lá em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Às vezes também são adultos. Glória a Deus. Estar ali quer ser aceito e compartilha com isso. Eu costumo dizer, as pessoas costumam dizer que no lugar onde eu estou há muita fofoca. Eu digo, Senhor, me ajuda a não me contaminar. Senhor, guarda minha mente, guarda meu coração. Eu quero ser diferente. Eu quero estar sempre longe dessas coisas. Não é porque o ambiente faz isso que eu tenho que me corromper. Não posso. A gente precisa ser que nem a garça. Ela vai na lama, ela pega a sua comida. Quando ela levanta voo, ela está limpinha, branquinha, como sempre. Nós somos sal da terra. O Senhor nos constituiu como sal da terra e como luz do mundo. Precisamos ser diferentes. Ainda te falta uma coisa. Aquele jovem saiu triste. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu tinha uma medalhinha tão linda, que eu tinha ganhado essa medalhinha. E depois de muito tempo eu fiquei sabendo que aquela medalhinha era Santa Rita de Cássia. Eu nem sabia o que era, mas eu ganhei da minha madrinha na minha primeira comunhão, e que aquela medalhinha eu guardava. Mas eu peguei aquela medalhinha e guardei quando eu aceitei Jesus. Não usava mais no meu pescoço, mas eu guardei. Mas uma vez eu ouvi a ministração na igreja dizendo assim, olha, tem alguma coisa dentro da sua casa que você precisa jogar fora. Você precisa jogar fora. E na hora veio a medalhinha na minha mente. O Espírito Santo Deus logo nos mostra. Eu disse, ai Deus, mas eu ganhei da minha madrinha uma medalha de prata, aquilo ali custa caro e tal e tal. Mas você sabe que quando o Espírito Santo fala, né? Aí fui para casa e só falando. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu peguei a medalhinha. No fundo da minha casa tinha uma fossa enorme, lá em Salvador, na minha antiga casa, e eu peguei aquela medalhinha, não contei 2 vezes, joguei fora. Porque aquilo dali não me servia mais. Eu guardava como lembrança, mas aquilo dali era uma imagem que estava, só porque tinha o meu nome. Eu digo, agora santa sou eu. Quando alguém diz Rita de Cássia, eu sou santa, porque a Bíblia diz ser santo como Santa Rita. Que é uma Santa Rita de Cássia, ela aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha alguma coisa também dentro de casa e que não agrade ao Senhor, e que você esteja apegado, e a Bíblia diz que a gente não deve se apegar a coisa nenhuma. Não se apegar a nada nesta vida, nada, só ao Senhor. A mulher não deve estar grudada no marido, apegada no marido. Eu não posso ir ali por causa do marido, eu não posso, não. A filha, as pessoas me perguntavam, você tem coragem de deixar a sua filha? Eu disse, eu não estou deixando ela sozinha, ela está com o pai, estou com a avó, estou com o irmão. Porque aquele que não deixar pai e mãe por amor a Cristo não é digno de Cristo. Se não está doente, se não está aleijado, se está bem, e o Senhor nos manda ir a determinado lugar, e você está em concordância com a sua família, e você vai, por que eu vou ficar preocupada com o filho? Não me preocupo não, irmão, porque
filhos cuidam do Senhor. Valia desde pequenininha, nada me empatou, nunca me empatou na obra do Senhor. Quando botava no canguru aqui na frente, ia para evangelismo de rua, pregava de rua, estava sempre comigo. E como está em missões, se formou em missiologia junto comigo, mas se formou teoricamente falando, né? Porque tinha 4 anos de idade na época, mas estava em todas as aulas comigo. Todas as aulas eu levava à noite comigo, porque não tinha com quem deixar. Meu esposo trabalhava à noite. Então ainda te falta uma coisa: o que é que você está preso para poder ganhar almas para o Senhor? O que é que está lhe prendendo para que você não possa sair uma dor de cabeça? Irmão, eu cheguei aqui morrendo de dor de cabeça. Eu disse: Senhor, será que a pressão está alta? Controla a minha pressão, Senhor. A minha filha disse: mãe, eu estou morrendo de dor de cabeça. Hoje de tarde também, eu também estava com dor de cabeça, mas eu não disse para ela que eu estava com dor de cabeça. Eu só balancei minha cabeça e disse: tá bom. Ela: minha mãe, mas está muita dor de cabeça. Eu também com muita dor de cabeça. Eu disse: não, Senhor, eu vou, porque nada disso pode ser empecilho para a gente fazer as coisas de Deus. A gente anda com muitas desculpas, irmãos. Aquele jovem, ele pediu, o Senhor estava testando ele, como o Senhor testou Abraão: olha, me dá o seu filho, vai, pai, eu quero como sacrifício. E ele foi. O Senhor só estava testando ele, porque o Senhor não ia querer que Abraão cometesse um assassinato com o seu próprio filho. Desde quando o Senhor disse: não matarás. Não estava escrito ainda, mas o Senhor já sabia que ia dizer para Moisés: escreve aí na tábua: não matarás. E ele foi prontamente. Deus só estava testando a Abraão. Muitas vezes o Senhor está nos testando, irmãos, para saber o que falta em nossas vidas, o que é que nós estamos apegados. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos tantas coisas do Senhor, mas não queremos renunciar às coisas para o Senhor. Oh, louvamos e dizendo assim: olha, Senhor, eu estou pronta a te servir. Oh, Senhor amado querido, deixar aí tudo para te servir. E quando o Senhor nos pede algo, a gente não quer fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você estiver em casa fazendo algo e o Senhor diz assim: sai e faça isso, pode ter certeza que quando você voltar, você não vai fazer nada. Quem vai fazer por você é os anjos, porque você disse: como foi que eu consegui fazer isso tão rápido assim? O Senhor envia anjos para nos ajudar, e você termina as suas coisas em tempo recorde e não sabe que tempo. Por que eu terminei assim? Porque o Senhor enviou anjos. A Bíblia diz que o Senhor envia anjos para nos ajudar. Ainda te falta uma coisa. O que te falta? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, ele pregou aqui a semana passada falando na mãe era um homem próspero. Ele vencia as guerras pelo Senhor. Deus ajudava ele a vencer essas guerras. Mas a Bíblia diz que ele era leproso. E ele, todo cheio de orgulho, ele não queria se dobrar para poder se banhar no rio, que ele se considerava imundo. Mas o bom de Naamã foi que ele deu ouvido ao conselho. Meu Senhor, se fosse para você ir para outros lugares, bem mais longe, maior sacrifício, o Senhor não faria? Mas só mergulhar ali naquele rio. Ele deu ouvido e ele assim obteve vitória. Mas nem sempre é assim conosco. Ainda te falta uma coisa. O que falta na sua vida? Às vezes a gente tem uma falsa, como é que diz? Humildade, sabe? E eu tinha essa falsa humildade. Eu achava que eu era uma pessoa humilde. Eu achava que eu era humilde. E o Senhor nos fez passar uma vez uma prova muito grande. Eu não tinha minha filha ainda. Meu esposo desempregada. E acabou as coisas dentro de casa. Criança, você sabe como é, gosta de se aparecer, né? O meu filho mais velho hoje, eu só tenho um casal, ele tem 30 anos. Na época ele estava aqui, eu acho que era com 7 ou 8 anos de idade, mais ou menos isso. E essa irmã, Cristo, minha amiga, ela estava lá em casa. E a única merenda que a gente tinha para ele pegou para poder se aparecer com o vizinho na frente. Criança não é assim? Pega o biscoito e diz: eu tenho biscoito, você não tem. É assim? Ah, e ali comeu tudo. E acabou a merenda. Quando essa minha amiga estava lá em casa, foi para lá passar a tarde comigo, para depois nós irmos para o culto à noite.
E ela chegou, e ele chegou, mãe, que dê merenda. Eu digo, você não acabou com a merenda, menina? Acabou a merenda, não tem merenda. Mas não, e aí menino quando vê gente que gosta de aparecer, né? E aí que pede mesmo para ver se a pessoa dá uma providência. Se você não dá, para ver se que está do seu lado dá uma providência, né? Eu digo, meu filho, você não pegou a merenda, não foi se aparecer? Acabou a merenda, pronto, espera em Deus. E ali a gente terminou, tal, fomos para ir, passei na casa dela para ela tomar banho, para de lá a gente ir para o culto. Quando a gente tá ela para um lado, para o outro, para o outro, daqui a pouco ela bota 2 sacolas. E quando a gente vai sair, assim, são suas, essas coisas aí. São suas. Eu disse, minha? Ela disse, sim, é para você. Eu vi o Helder pedindo merenda e não tinha. Então leva essas coisas aí, leva essa cesta. Eu digo, ai meu Deus, eu não. Eu disse, meu Deus, o pessoal vai ver que eu subi sem nada, conversando com 2 sacolas, morrendo de vergonha, né? Aí ela, que é, irmã? Tá com orgulho? Tá cheio de orgulho agora, você? Eu disse, meu Deus, cadê a humildade? Meu Deus. Sim, na vergonha. E ela não pegou a sacola, não. Eu que tinha que descer na sacola. Desci. Quando chegando na igreja, irmão, eu me ajoelhei. E eu só sabia chorar. E dizer, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu pensei que eu era humilde, mas eu não sou nem um pouco humilde. Eu só era humilde para dar. Mas não era humilde para receber, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, me torna uma pessoa humilde. Não só para dar, também como para receber, Senhor. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Eu chorava. Acho que a pessoa pensava que eu estava amargurada de espírito. Mas eu, o culto todo, eu só chorei. Pedindo ao Senhor que me libertasse do meu orgulho. Aleluia. Porque me faltava ainda isto, entendeu, irmão? Quando o Senhor quer nos usar na obra, o Senhor precisa nos limpar. Se você é uma pessoa invejosa, precisa clamar o sangue de Jesus para poder tirar essa inveja da sua vida. Se você é uma pessoa ciumenta, clama ao Senhor para tirar isso da sua vida, porque isso não pode ficar em nome de Jesus. Na obra de Deus não há espaço para ciúmes, para inveja. Na obra do Senhor, a única coisa que a gente divide são os trabalhos. Mas a gente tem que estar em comunhão. Se a inveja vem, repreende na hora em nome de Jesus. Se o ciúme vem, repreende na hora em nome de Jesus. Porque a gente não pode impedir que os pensamentos venham, mas a gente pode impedir que eles prosperem em nossas vidas. Aleluia. Ainda te falta uma coisa: aquele jovem saiu triste e amargurado. Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele não iria fazer nada para poder seguir e obter a vida eterna. O Senhor já sabia. E muitas vezes o Senhor faz assim conosco, vai na nossa ferida, vai no nosso ponto fraco, e a gente muitas vezes não quer aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê o estado de Jó. Jó passou por aquele processo porque o Senhor disse para Satanás que ele era um íntegro, reto, temente a ele. E levantou-se os amigos de Jó para poder condenar. Um levantando e outro se levantando. Mas teve uma hora que o Senhor teve um beabá com Jó. E começou a relatar a Jó. Quem fez? Onde você estava? E quando o Senhor começou a conversar com Jó, já lá perto do capítulo 42. O Senhor começou a conversar com Jó. E a Bíblia diz que naquele momento, Jó, ele passou a conhecer Deus. Ele disse assim, olha, eu só lhe conhecia de ouvir falar. Só lhe conhecia. Mas, em outras palavras, agora eu estou tendo uma experiência real com o Senhor. Porque Deus começou a questionar a Jó das coisas que existiam, que o Senhor tinha criado e onde ele estava, né? E o Senhor começou a relatar para Jó, e Jó começou a ter aquele entendimento. E o Senhor também foi ao encontro dos amigos de Jó e disse assim, olha, o que vocês falaram em outras palavras, vocês condenaram a Jó quando ele era inocente, em outras palavras. Agora vocês vão preparar o seu holocausto, vão preparar tudo e vão chamar Jó. Jó vai orar por vocês, vai pedir perdão pelos seus pecados, e aí sim eu vou ter misericórdia de vocês. E a Bíblia diz que assim o Senhor mandou que Jó orasse pelos seus amigos, pelos que tinham condenado ele. E Jó orou, e o cativeiro de
Jó foi transformado. O Senhor abençoou Jó. A Bíblia diz: ore pelos que te maltratam, que te perseguem, que te maldizem. Não acumule tristeza, rancor no seu coração. Se isso está no seu coração, arranque em nome de Jesus, porque te falta esta coisa para que você possa prosperar. Perdoe aqueles que te maltratam, perdoe aquele que levanta o mal contra você, perdoe em nome de Jesus. Nós precisamos, ó irmãos, perdão e amor é questão de escolha. É uma questão de escolha. Se você quer perdoar, você perdoa. E a mesma coisa de uma pessoa que ela é viciada. Se ela quiser se libertar, ela se liberta. O primeiro passo é ela reconhecer que é viciada. Ela reconheceu, pediu ajuda, o Senhor liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, você será livre. Aquele jovem não quis a sua salvação. O que é que você tem apego demasiado? Você deve ter amor e zelo pela sua família. Mas no dia que o Senhor quiser te soprar, você não pode estar grudado nela. No dia do arrebatamento, diz a palavra do Senhor, que vão estar dois no campo, um será tomado e outro deixado. Vão estar dois na cama, um será tomado e outro deixado. A salvação, quando vier, ninguém vai segurar na barra da sua saia ou da sua calça, né? A salvação é individual. Quantos já leram aqui Pelegrino? Ele não seguiu sozinho? Quantos já leram o livro Pelegrino? Já leu, amado? Ele seguiu. Ele seguiu. Ele seguiu sozinho o seu caminho. Estava a sua família, mas ele seguiu. Eu não quero dizer aqui que você tem que abandonar o seu lar, a sua família, não. Você que é casado, você precisa fazer tudo em comunhão com a sua esposa, diz a palavra do Senhor. Eu estou aí, Nitamira, em comunhão com a minha esposa. Ele foi na sexta-feira para Salvador, está nesse período de folga do trabalho, vai retornar agora, vai levar mais 8 ou 10 dias conosco, nós vamos descer para Salvador, e assim estamos seguindo, irmãos. É a obra do Senhor. Você pensa que eu não sou sacrificada lá em Salvador por algumas amigas, por algumas pessoas, e que fala e deixa de falar, eu não estou nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aqueles que me criticam, aqueles que querem fazer, mas não têm coragem de fazer. Eu entendo isto. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar, mas não consegue estar. Não consegue fazer. E o que ela faz? Fala mal, critica. Então, se essa pessoa age dessa maneira, eu não posso fazer nada por ela. Eu quero é Deus. Missões é assim. Levando a preciosa semente, andando e chorando. Estou criticando, eu estou chorando. Senhor, olha para isso. Senhor, me abençoa. Senhor, me torna invisível. Senhor, tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo é quem nos justifica, vai me justificando, vai me dando oportunidade, Senhor. A tua palavra que me diz que o Senhor que nos justifica. Pai, o Senhor sabe o que é que está acontecendo. E vai chegar uma hora que a pessoa vai pedir perdão. Diz, Senhor, eu pensava isso de você. Mas agora eu estou vendo que não é nada disso. Bom é nós fazermos a vontade de Deus. Aí o Senhor me faz lembrar de Pedro. Olha Pedro. Pedro, ele tinha saído de um jejum. Ele estava lá e quando o Senhor deu uma visão a ele de um lençol descendo com animais de várias espécies. E o Senhor disse assim, olha Pedro, mata e come. Ele, como eu, Senhor? Não, de maneira nenhuma. Eu nunca coloquei coisas comum e imunda na minha boca. E nisso veio 3 vezes. E o lençol foi recolhido. E na mesma hora alguém chamou na porta, porque havia Cornélio, né, era um homem que era temente a Deus, dava esmola, né, reuniu o seu povo, mas ainda não tinha encontro com Cristo. E o Senhor deu uma ordem a ele também, em visão, mandando que ele fosse e mandasse chamar a Pedro, para que Pedro fosse na sua casa, evangelizasse eles, discipulasse eles, para que eles viessem ter encontro real com Cristo. Em outras palavras. E aí o que foi que aconteceu? Quando chega aqueles mensageiros de Cornélio, Pedro já tinha sido avisado pelo Espírito. Pedro automaticamente
Vai, mas é lutando. Por quê? Porque eram gentios. Então não era costume, mas ele foi. E na hora que ele chegou lá, estava toda a família reunida de Cornélio. As pessoas aceitaram a Jesus, foram batizadas. Quando Pedro volta, para poder dar notícia para os seus amigos, para os irmãos, para a igreja, e relatou tudo o que tinha acontecido. E aí foi que ele disse assim: olha, bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Tem uma pessoa ali, vai lá, seja o bom samaritano. Ah, mas eu não posso, vai lá. Eu me lembro que quando eu estava participando de um seminário de evangelismo na Igreja Batista de Sião, lá em Salvador, lá no Campo Grande, nosso último dia foi a prática que foi ali na Praça do Campo Grande, que não estava reformada do jeito que está hoje. E ali tinha muitos bêbados, drogados. E estava o grupo ali, a gente estava tendo um seminário de evangelismo. O último dia era a nossa prática. Saímos do seminário de evangelismo. E pessoas não querendo evangelizar, bêbados. Eu disse, como é isso? Eu vi aquele grupo de bêbados ali, estava cheio de garrafa. E eu disse, que a gente saiu em dupla, eu disse, irmão, bora ali. Não, irmã, não. Não, o pessoal ali está bebendo. Eu digo, tá bom. Já não viu as costas, eu fui sozinha. Eu fui sozinha, já cheguei, dando bom dia. Na Gamboa também embaixo, é a mesma coisa. A mesma coisa, né? Eu disse, bom dia, e aí, como vai? Vocês estão bem? Eles pararam assim. Eu disse, olha, vocês sabiam que vocês são muito lindos? Lindo eu? Eu disse, sim, vocês são lindos, porque vocês são imagem e semelhança do Deus vivo. Sabe o que eles fizeram? Guarda a garrafa aí que a moça quer falar algo pra gente. Quando a minha equipe me viu sozinha, tomou coragem e veio junto. Aí a equipe veio, eu já estava ali evangelizando, convidei para que eles pudessem estar no culto à noite lá, recolheram a garrafa de álcool, pararam para nos dar ouvido. Glória a Deus. Exatamente isto. E aí, Pedro, ele estava o quê? Fazendo acepção. Não, Senhor, nunca coloquei coisa como imunda na minha boca, não. Sentava nas calçadas e eu ia conversar com os meninos em situação de rua, que hoje a gente chama de situação de rua, ou em vulnerabilidade social, melhor dizendo. Ia mesmo, as pessoas tinham medo, que antes chamavam de trombadinha. Eu sentava com os meninos na calçada e conversava assim, e nunca fui roubada. Não podemos fazer acepção de pessoas. Uma vez na igreja, eu fiz uma peça teatral, chamei o pessoal da Jogu e disse, olha, eu quero que entre alguém lá, caracterizado de bêbado, todo sujo, eu quero ver como a igreja vai reagir. Pessoal, ó, se afastava, a igreja que clama pelo nome do Senhor, se afastando da pessoa. E era um missionário. Ele estava todo sujo, com um pedaço de pão, ainda fez até aquele negócio de tábua aqui na boca, representando, e as pessoas com medo dele, com nojo de estar junto dele. Cadê a igreja do Senhor? Pedro, ele estava assim, fazendo acepção de pessoas, mas faltava ali algo, e naquele dia, que ele tinha terminado o seu jejum, o Senhor Jesus teve encontro com ele, mais uma vez, mostrando para ele que Deus não faz acepção de pessoas. Ainda te falta uma coisa, você fica selecionando quem você vai evangelizar? E se você selecionar, a pessoa passa junto de vocês assim, me dá um folheto aí, porque já aconteceu comigo. Me dê um folheto aí. Ou você não vai me dar folheto, por quê? Por que você não vai falar de Cristo comigo? A Bíblia diz que se a gente se calar, as pedras vão clamar. Ah, mas eu me lembro que há mais de 10 anos atrás, quando eu estive lá em Tamira, eu saí para poder evangelizar, que eu vim com um grupo de mulheres virtuosas, que na época eu dirigia um grupo de mulheres virtuosas, saí com essas mulheres para poder a gente evangelizar. Quando chegou na porta de uma pessoa, era minha roça, e tinha escrito que ali não queria ver, falar de, eu me lembro muito bem dizer, mas em outras palavras era assim, olha, não me fale de Jesus aqui, eu não recebo crente, mais ou menos assim. E ali eu bati palma, a senhora hoje de memória, a saudosa irmã Maria, né, que já está no seio de Abraão. E quando cheguei lá, bati palma e disse, bom dia, o senhor pode me dar um copo com água? A irmã Maria disse, você vai tomar água desse lugar? Eu disse, por que não? A Bíblia diz que eu posso beber. Eu oro e agradeço e bebo, não vai acontecer nada.
Bati palmo, o rapaz veio, se eu me arranjo copo com água, pois não. Quando ele veio com o copo com água, eu disse a ele que Jesus era a água da vida. E comecei a evangelizar. A pessoa que não queria saber de ninguém na sua porta, falando de Jesus, ouviu falar de Jesus. E conversei com ele, e o convidei para que à noite ele pudesse estar na igreja. Ele não foi. E ele disse, olha, não vou garantir a senhora, mas eu gostei das suas palavras. Você está me entendendo? Não faça. Ah, está ali escrito. Não se, como é que diz? Não se retraia sobre isso. Em frente, vai em frente com Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque o Senhor já me ungiu, diz a palavra do Senhor. O Senhor já nos capacitou. A gente não precisa estar orando, ou então tentando me dar poder de filho, porque o poder já nos foi dado. É esse que eu vos dou poder. Não foi lido aqui também? O Senhor já nos deu poder de filho. Não adianta que você não vai andar sobre as águas, mas você vai dar um passo, Jesus vai colocar o chão e o nome dele será glorificado, porque ele é o dono da obra. Ainda te falta uma coisa. O que falta em você nessa noite? Para que você faça a obra do Senhor com sinceridade. Lhe falta deixar disputa, porque tem crente que é assim, viu? Que gosta de fazer disputa dentro da igreja. Eu arrumo melhor, eu faço melhor, eu tento melhor, eu prego melhor, eu faço melhor. Não. Não queira fazer o melhor. Queira ser um diferencial em Cristo. Queira fazer as coisas na unção. Se você varre, varra na unção. Se você limpa as cadeiras, limpe na unção. Se você vai sair para evangelizar, vai evangelizar na unção. A Bíblia nos diz que nós somos membros de um corpo, e cada um tem a sua função. O olho não pode querer fazer o mesmo trabalho que faz a mão. Cada um tem sua função, cada um é importante na sua função. Ninguém precisa ter inveja nem ciúmes do outro. Na obra missionária tem que ser assim, irmão. Você chega em um campo missionário, alguém diz assim, você trabalha com crianças. Eu não trabalho com crianças. Eu sou uma febre quando necessitam de mim. Sabe o que é febre? Aquilo que vem rapidamente e depois vai embora, não é isso? Você ora ou você toma um remédio e a febre vai embora. Tem uma que persiste, né? E se tiver que persistir por um tempo, a gente faz aquele trabalho ali, o Senhor nos dá graça. Mas eu não tenho habilidade com criança. Mas tem horas assim, que o Senhor precisa na obra, o Senhor nos dá habilidade naquele momento em que está de fora, pensa, poxa, deve trabalhar pancada com criança. Mentira, eu não faço nada disso. Mas na hora que precisa, campo missionário é isso, irmão. Você tem que deixar o seu eu de lado. Eu não sei fazer isso. Você tem que deixar o que não sabe fazer para poder aprender. Tem que aprender. Se está aqui, você tem que aprender. Foi isso que aquele jovem não entendeu. O Senhor queria ter encontro com ele. Às vezes a riqueza atrapalha, às vezes muitas coisas nos atrapalham. Não era só a riqueza que estava atrapalhando ele, o orgulho de deixar as coisas. Você vê que o apóstolo Paulo foi um homem muito rico. Ele era rico, mas terminou pobre, não foi? Deixou tudo para seguir a Cristo. Não estou dizendo que você deixe tudo para seguir a Cristo. Uma vez eu perguntei na igreja, quantos aqui querem dinheiro? Um meio mundo de pessoas levantou e disse, para que você quer dinheiro? Para abençoar o outro? Porque até as nossas finanças tem que ser para abençoar o outro. Porque a mão que está aberta para dar, ela está aberta para receber. E quanto mais você investe na obra do Senhor, mais Deus te abençoa. Não lhe falta nada. Pode não vir daquela pessoa que você ajudou, mas Deus levanta uma outra que nem você imagina. Deus abençoe vocês, que nessa noite você comece a fazer uma autoanálise. O que é que me falta, Senhor, para te servir em espírito e em verdade? O que me falta, Senhor? Me desprender de quê? E Deus vai falar ao seu coração. Deus vai ministrar, Deus vai lhe mostrar. Sabe por quê? Porque teve a vez que um pastor meu disse assim, olha, irmã Rita, eu trabalhei com adolescentes há muitos anos atrás. E eu queria fazer um evento e eu achava que era bom. Você vê quantas coisas o Senhor tirou de mim. E ainda tem um bocado para tirar, irmão. Aí ele disse assim, não, ele disse, meus filhos não vão, não estou com condição. Não, eu consigo alguém que possa padrinhar seus filhos e tal e tal. Não, a gente vai fazer. Eu passei o que eu queria fazer com os adolescentes. Ele virou para mim e disse assim, olha, irmã Rita, sabe de uma coisa? A senhora é muito cheia do seu eu.
Não vai não. Eu não vou autorizar esse passeio agora. Pense que eu fui para casa. Porque ele tinha me dito aquilo. Como é que pode, Senhor, que ele me diz que eu sou assim, e tudo eu oro, e tudo eu entrego na mão do Senhor, e tal e tal. Eu fui para casa murmurando. Quando cheguei em casa, eu disse, não, Senhor, vou abrir o jejum. E fui orar. Não sei de que salmo estaria escrito, mas quando Davi, ele descobriu que ele era uma pessoa cheia do seu eu. A palavra veio certeira no meu coração. Eu chorei tanto, eu levei uma semana de jejum para que o Senhor quebrasse o meu eu, para que o Senhor viesse esmiuçar meu eu, para que o Senhor me desse quebrantamento. Ó Senhor, me perdoe que eu não sabia que era cheio do meu eu, que era cheio do meu eu. Me perdoe, Senhor, que eu falei aquilo do pastor. Me perdoe, Senhor, porque eu tive até vontade de dar uns gatilho-papo no pastor, porque ele me falou aquilo na frente de todo mundo. Ai, Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu levei uma semana em jejum e oração. Aí quando levou 15 dias, eu fui de novo ao pastor. E Deus já tinha falado com ele. Ele disse, agora está liberado o passeio. Porque o primeiro precisava ser quebrado, irmãos. Você está pensando que eu não tomo tanta de Senhor, não? Eu tomo muita porrada de Jesus. E não tenho vergonha de dizer não, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor está me moldando a cada dia. A gente está na obra missionária, mas a gente não é bomba não, irmão. O Senhor nos corrige. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E eu quero a correção do Senhor, porque eu quero entrar nos céus. Eu quero ver a face do meu Deus. Eu quero ter encontro com Jesus naquele grande dia. Eu quero ouvir o Senhor dizer assim, vinde bendita do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Aleluia. O que lhe falta nesta noite? O que lhe falta nesta noite? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. E tem uma música que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Deus, neste momento eu quero lhe agradecer, Senhor, pela beleza da tua santidade. Quero colocar todo o nosso ser diante do teu altar neste momento. Senhor, o Senhor nos conhece, nos sonda. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor sabe o que é que falta ainda dentro de nós para ir te servir e alcançar a vida eterna. Senhor, sonda os nossos corações nesta noite. Vê se há algum caminho mau em nós e nos guia pela tua santa vereda, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que está impedindo, Senhor, dos teus filhos seguirem em frente, dos teus filhos, ó Pai, te adorar na beleza da tua santidade, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor retire, Pai, toda raiz, toda planta que o Senhor não plantou em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor arranque desde a raiz em nome de Jesus. E que o Senhor coloque um renovo sobre nós nesta noite, Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor visite crianças nesta noite, que o Senhor visite adolescentes, que o Senhor visite jovens, senhores e senhoras, anciões, Senhor, nesta noite.
Pai, retira de nós aquilo que não te louva, que não te agrada, que não te glorifica. Deus, falta algo em nós para te servir em espírito e em verdade, Senhor. Tira o ciúme do nosso meio. Tira a inveja do nosso meio. Tira o disse-me-disse do nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, tira a disputa do nosso meio, Pai. Ó Deus, se agrada das nossas obras. O Senhor tem se agradado de nós. O Senhor tem se agradado daquilo que nós temos feito para o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, sonda os nossos corações, ó Pai. E nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, e seremos limpos, Deus. Assim como o Senhor deixou escrito para aquelas 7 igrejas, que ainda faltava algo em cada igreja, Senhor. Faltava algo na vida daquele povo. Deus, que o Senhor se revele para nós nessa noite. E que possamos ter o nosso espírito, Senhor amado, que Ele dá atento à voz do Teu Espírito. Que possamos ter o coração quebrantado para Te escutarmos, ó Deus. E sabermos que é o Senhor que está falando conosco. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando força e graça. Visita os nossos irmãos missionários que estão no campo. Deus vai a favor de cada um deles. Aqueles que estão, ó Pai, acometidos do Covid. Tu és a cura, Deus. Ó Deus, que o Senhor, Pai amado, que Ele traga cura aos meus irmãos. Ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão refugiados, ó Pai, aqueles que estão no Afeganistão, no Paquistão, no Sebaquistão, Senhor. Visita-os, ó Pai, aqueles que estão na Coreia do Norte, na China, na Indonésia, no norte da Nigéria. Ó Deus, vai a favor dos nossos irmãos missionários, ó Pai, aqueles que estão em países mas não podem se identificar como cristão. Ó Deus, toma eles em Tuas mãos, dê força, dê graça, dê ânimo, dê coragem aos nossos irmãos novos na fé, que vivem em países, ó Pai, onde o Teu Evangelho é restrito, Senhor. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Traz o alimento àqueles que estão te pedindo, Pai. Traz o recurso àqueles que estão precisando para poder cumprir assim, ó Pai amado e querido. Ó Deus amado e querido, os seus compromissos financeiros. Porque Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Pai amado e querido, também aqui, Senhor. Em Hamburgo, Pai, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Todos que concordam dizem amém. Irmãos, eu também estava conversando com o pastor, falando para ele que eu tenho muitas doações em casa e quero transferir essas doações para os irmãos. Vai fazer um ano que eu estou com essas doações, muita roupa boa, e sempre estão chegando roupas boas. E os irmãos podem aqui realizar um bazar, vender roupa de R$1, R$2, R$3, vende a preço barato para que possa sair tudo, né? E vou mandar para os irmãos. Os irmãos fazem uma nova reciclagem daquilo que vocês querem, e aí a direção que vai dar é Deus, e dando assim orientação a quem o pastor direcionar para poder ficar na frente desse trabalho, amém? E o pastor vai depois combinar o dia que vai buscar, né, pastor? Porque vai estar chegando também outras coisas, e aí a gente vai começando. Deus continue abençoando, obrigado pelo carinho, viu? E a paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da missionária Rita. Bendito seja o nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Quantos foram abençoados pela palavra? Glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida da missionária Rita de Cássia e também pela vida dos amados que estão assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Meus amados, isto aqui tem um objetivo: arrecadarmos fundos para construirmos uma igreja e também uma sala para aulas infantis. E nós precisamos da ajuda de todos. Então eu quero pedir aos amados, dê o seu like ou o seu dislike, compartilhe esse vídeo, e assim vai nos ajudando a adquirirmos fundos. E nós estamos também disponibilizando um Pix para quem puder e quiser, tá, ajudar na construção. Não é obra para a igreja, não é trabalho, não é dinheiro para o pastor. O pastor está pedindo dinheiro, o pastor está pedindo nada. Eu não estou pedindo nada para mim, nada.
Tá? Nunca pedi e não peço. Então, estou pedindo para construir, nos ajudar a construirmos uma igreja nova, grande, para acomodar todos em nome de Jesus. Então, nós vamos estar disponibilizando um Pix para quem quiser ajudar com a obra de Deus. Tá? Porque tem uma mania aí, muita gente fala, o pastor está pedindo dinheiro, porque o pastor está com o bolso cheio de dinheiro, o pastor está de carro novo. Eu nem carro não tenho. Estou orando para Jesus me ajudar, me abençoar para eu comprar um. Tá? E pastor também precisa dar de carro. Mas assim, não é esse o nosso objetivo. Em nome de Jesus, não é esse o objetivo. O objetivo é construir uma casa para nós cultuarmos ao nome de Jesus. Amém? Glória seja dada no nome de Jesus. Então, Deus abençoe a vida de cada um. Continue compartilhando, continue assistindo, continue colaborando conosco nesse sentido aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando as vossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo.